Olá! Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar na lógica por trás das perguntas de confirmação em inglês. Vamos desvendar a regra principal e ver direitinho como aplicá-la em várias situações. O objetivo é que, no final, o uso dessa estrutura seja super claro. Então, a grande questão que a gente vai responder aqui é essa: como é que se pega uma afirmação, uma frase simples, e se transforma isso numa pergunta para confirmar a informação? Só que, claro, do jeito gramaticalmente certinho em inglês. Ok, para responder essa pergunta, a gente vai seguir um caminho bem lógico. Primeiro, vamos dar uma olhada na regra essencial da inversão. Depois, vamos ver a aplicação dela em 3 casos, com o verbo to be, com outros verbos e, por fim, com os verbos modais e auxiliares. E, para fechar, uma tabela de síntese geral para juntar tudo. Bora começar, então? Vamos direto para a regra essencial da inversão. Olha, entender esse princípio aqui é a chave de tudo. É o que vai fazer toda a diferença para usar essas perguntas do jeito certo. Então, qual é o segredo? É o que a gente chama de inversão de polaridade. É bem simples, na verdade. Pense assim: se a sua frase inicial é positiva, a perguntinha no final tem que ser negativa. E o contrário também vale. Se a frase é negativa, a pergunta vai ser positiva. Funciona como uma balança, sabe? Sempre buscando o equilíbrio. Certo! Agora que a gente já entendeu a regra geral, vamos ver como ela funciona na prática. E nada melhor do que começar pelo verbo mais fundamental do inglês, o verbo to be. Para isso, vamos trabalhar com 2 exemplos. O primeiro, no presente. The report is ready, que quer dizer o relatório está pronto. E o segundo, no passado. They were at the meeting, ou seja, eles ou elas estavam na reunião. O processo para construir a pergunta é super lógico. Olha só, a gente começa com a frase afirmativa, certo? The report is ready. O segundo passo é pensar na forma negativa do verbo. No caso de is, a forma negativa é isn't. E aí, no terceiro passo, a gente usa essa forma negativa para montar a pergunta de confirmação, isn't it? Assim, a frase completa fica The report is ready, isn't it? E essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Dá uma olhada. Na afirmativa, the report is ready, a gente confirma com a negativa isn't it? Já na negativa, the report isn't ready, a gente confirma com a afirmativa is it? E percebe como o mesmo padrão, a mesma lógica se repete ali embaixo com o passado? They were at the meeting vira weren't they, e they weren't at the meeting vira were they. É sempre essa inversão. Ok, já vimos o verbo to be. Agora vamos em frente para os outros verbos. E o interessante aqui é ver como a gente precisa da ajuda dos verbos auxiliares, o do, does e o did. Mas a lógica principal, essa continua exatamente a mesma. E para essa parte temos 2 novos exemplos. Um no presente, he manages the team, que significa ele gerencia a equipe. E o outro no passado, they finished the project, ou seja, eles ou elas terminaram o projeto. Então, aqui está o pulo do gato. Para a maioria dos verbos em inglês, a gente precisa chamar um verbo auxiliar para ajudar. Se a gente pega a frase he manages the team, o auxiliar que a gente usa para negar é o doesn't. E é exatamente esse auxiliar que a gente vai usar para fazer a pergunta de confirmação. Fica assim: he manages the team, doesn't he? E um detalhe super importante aqui. Repare que, na parte da pergunta, o sujeito sempre vira um pronome pessoal. A gente não repete o nome ou o substantivo. A pergunta de confirmação deve sempre utilizar um pronome pessoal para se referir ao sujeito da frase principal. Essa tabela aqui mostra o resumo para esses outros verbos. No presente, a frase he manages the team resulta na pergunta doesn't he? E lá no passado, usando o auxiliar did, a frase they finished the project vira didn't they? O padrão de inversão, como a gente pode ver, continua firme e forte. Bom, chegamos na nossa última aplicação. E olha, aqui as coisas ficam até mais fáceis. Vamos ver como a regra funciona quando a frase principal já vem com o verbo modal ou um auxiliar, tipo will, can ou should. E os nossos exemplos para essa seção são she can access the file, que é ela pode acessar o arquivo, e o segundo, we will attend the conference, ou seja, nós participaremos da conferência. Como eu disse, aqui o processo é bem mais direto. Por quê? Porque o verbo modal ou auxiliar já está ali na frase, pronto para ser usado. Então é só pegar esse mesmo verbo e colocar na forma negativa. Simples assim. She can access the file vira can't she? E we will attend the conference se transforma em won't we? A lógica é super direta, não tem erro. Muito bem, a gente já passou por todos os casos.
Agora, para organizar as ideias e consolidar tudo que a gente viu, vamos juntar todos esses conceitos em uma única tabela geral. E o que é fantástico de ver nessa tabela completa é exatamente isso. Ela mostra de um jeito super claro que aquela única regra que a gente viu lá no começo, a da inversão de polaridade, se aplica em absolutamente todas as categorias de verbos. Não importa se é o verbo to be, um verbo comum no presente ou no passado, ou até um verbo modal. O princípio fundamental é sempre o mesmo. Então, a grande lição aqui é que essa estrutura gramatical não é uma coisa aleatória, sabe? Pelo contrário, ela segue uma lógica muito consistente. É exatamente como a frase na tela diz. É sobre o equilíbrio entre a afirmação e o questionamento. Um é positivo, o outro é negativo, sempre se balanceando. E para a gente fechar, eu queria deixar uma reflexão no ar. A gente viu toda a parte da gramática, a estrutura para confirmar um fato. Mas e a entonação? Já pararam para pensar como a maneira que se fala essa perguntinha no final pode mudar tudo? Pode transformar uma simples confirmação em surpresa, em ironia ou até num desafio. A gramática nos dá a ferramenta, mas é a entonação que realmente dá a intenção final à conversa.